Fala galera, Rodrigo aqui. Nesse vídeo trago mais uma questão da prova de pedagogo do concurso de Lajedo. Confiram aí. Pessoal, o item 1 da questão 10 diz o seguinte: um empréstimo no valor de R$1.000 foi concedido com juros de 2% ao mês, em regime de juros compostos. Assim, ao término do primeiro mês, é correto afirmar que os juros representam R$ 27,45. Vejam só, a dica é o seguinte: como ele quer saber aqui, né, os juros que rendeu após um mês, isso significa que o tempo, vou colocar assim, T, vai ser igual a 1, tá certo? E aí, pessoal, quando o tempo é igual a 1, o juros simples, né, vou colocar assim, olha, o juros simples, ele é igual aos juros compostos, tá certo? Vocês podem até pegar essa dica aí. Quando o tempo é igual a 1, tá certo? Então, o juros simples é igual aos juros compostos. Já que o tempo é igual a 1 e o juros simples, nesse caso, é igual aos juros compostos, então, para calcular os juros nessa questão, a gente pode utilizar a fórmula do juros simples, tá certo? Mesmo o regime ali sendo composto. Isso porque o tempo é igual a 1, tá certo? Isso só acontece quando o tempo é igual a 1. Então, vamos lá. Para calcular os juros aqui, né? A gente faz o quê? A gente pega o capital, multiplica pela taxa, multiplica pelo tempo, né? E divide tudo isso por 100. Certo? Aí vamos lá. Quem é o capital? O capital aqui, pessoal, é os R$1.000. Então, 1.000. Quem é a taxa? A taxa é esses 2%. Só que eu não vou colocar 2%. Eu vou colocar somente o número 2. O tempo, como a gente já viu, é igual a 1. E aí, a gente vai dividir isso aqui tudo por 100, tá certo? Veja que 1.000 vezes 2 dá 2.000. Vezes 1, 2.000, né? Então, aqui a gente vai ficar com 2.000 dividido por 100. Olhe, aqui dá para a gente fazer alguns cancelamentos. Eu posso cancelar um zero de cima com um de baixo, mais um de cima com um de baixo. Ficando, pessoal, o quê? 20 dividido por 1, que dá 20. Ou seja, os juros aqui é R$20. Esses R$20 representam R$ 27,45? Não, né? Então, aqui, o primeiro item está errado. Anotem essa dica aí, que é extremamente importante, tá certo? Isso vai ajudar a resolver a questão de forma mais rápida e mais prática também, né? O item 2 da questão 10 diz o seguinte: um capital no valor de R$ 2.300 foi investido ao longo de um mês a uma taxa de juros compostos de 2,35% por mês. Ao término desse período, o montante acumulado foi resgatado e imediatamente investido em outra aplicação que rende 1,89% ao mês em regime de juros simples, na qual permaneceu também por um mês. Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que os juros totais acumulados em ambas as aplicações financeiras representam menos de R$ 99,15 e mais de R$ 95,87. Pessoal, vejam só, é uma questão grande, né? Então, tentem sempre analisar por partes. Vejam só, o que está acontecendo aqui? Foram feitas duas aplicações financeiras, tá certo? Uma foi essa primeira que ele falou aqui, dos 2.300, né, durante um mês, a 2,35% por mês, né? Isso aí rendeu uns juros. Aí depois o que foi que ele fez? Ele pegou o capital, né, que ele tinha investido, somou com esses juros e aplicou novamente em uma outra aplicação financeira que rende 1,89% ao mês durante um mês. A primeira
foi em juros compostos. E a segunda foi em juros simples. Mas vejam só, o tempo aqui, novamente, é um mês, tanto para uma como para outra. Então, eu vou poder fazer essa questão aqui toda somente com a fórmula do juros simples. Porque, como eu falei para vocês, quando o tempo é igual a um mês, então o juros simples ele é igual aos juros compostos. Então, vamos por partes aqui. Primeiramente, vamos calcular quanto rendeu de juros nessa primeira aplicação financeira aqui, tá certo? Depois, vamos calcular os juros que rendeu, na segunda aplicação. Aí, por último, a gente vai somar esses dois juros, porque ele diz aqui, olha, os juros totais acumulados. Ele quer saber o juro total. Então, tem que ser o juro da primeira mais os juros da segunda, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou baixar um pouquinho só para a gente ter espaço aí para resolver essa questão. Vamos lá. Então, voltando aqui, vamos calcular aqui primeiro os juros 1, certo? Vou colocar assim, ó, J1. Como é que a gente vai calcular? Mesmo sendo juros compostos, pessoal, fiquem atentos aqui, por quê? Porque o tempo é igual a 1. Como o tempo é igual a 1, eu vou calcular como se fosse juros simples, porque vai dar o mesmo valor, tá certo? Então, aqui eu vou pegar o capital, vou multiplicar pela taxa, vou multiplicar pelo tempo e dividir isso aqui tudo por 100. Tá certo? Vamos lá, o capital foi 2.300. A taxa é 2,35. O tempo foi 1, que é um mês ali. E vou dividir isso aqui tudo por 100. Olha, de início, se vocês quiserem, vocês já podem cancelar esses dois zeros daqui com esses dois daqui de baixo, tá certo? E aí vai restar o quê? Somente 23 vezes 2,35. Esse 1 aqui não vai interferir na conta, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer essa continha aqui. 2,35 vezes 23. Aí aqui vai ficar 15, vai a 1, 9 com 1, 10, vai a 1, 6 com 1, 7. Pulo uma casa, 2 vezes 5, 10, vai a 1, 6 com 1, 7, 4, Então, somando aqui, vai ficar 5, 0, 14, vai a 1, 5. Como nós temos dois números ali, depois da vírgula, então vai ficar 54,05. Então, veja, pessoal, esse valor aqui, ele já é o primeiro juros, tá certo? Ele já é o primeiro juros. Aí depois o que foi que a pessoa fez? Ela pegou o montante, Pegou um montante aqui. Quem é o montante? O montante, para quem não lembra, é o capital mais os juros. Eu vou colocar J1 porque é o primeiro, tá certo? Então vai ser assim, olha, vai ser 2.300 mais esse 54,05. Aí aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2.354,05. Então, veja, ela fez a primeira aplicação, rendeu 54,05 de juros, E aí, no final, ela teve esse montante aqui, 2.354,05. Aí, depois, o que foi que ela fez? Ela pegou esse montante aqui e fez uma nova aplicação, durante um mês, rendendo ali 1,89% ao mês. Então, agora a gente vai aplicar novamente, calcular quanto foi que rendeu de juros, nessa segunda aplicação, tá certo? E depois, no final, a gente vai somar o J1 com o J2, que é o que nós vamos encontrar aqui agora, tá certo? Então, vamos lá, vamos calcular o J2 pela mesma fórmula, Até porque o segundo regime aqui foi a juros simples, então vai ser novamente do mesmo jeito. Capital vezes taxa vezes o tempo. Tudo isso dividido por 100. Então aqui, o capital, tomem cuidado. O capital vai ser o quê? Vai ser o montante, tá certo? O montante que ela teve após a primeira aplicação. É tanto que ele fala aqui, ó, o montante acumulado foi resgatado e imediatamente investido em outra aplicação, tá certo? Então aqui vai ser, olha, 2.354,05 vezes a taxa que foi
1,89 vezes o tempo, que é 1, mas eu não vou colocar, tá certo, pessoal? Porque não vai interferir em nada. Tudo isso aqui dividido por 100. Tá certo? E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a multiplicação e depois eu divido por 100. Eu vou baixar um pouquinho mais aqui a tela, só para ter um pouquinho mais de espaço. Então, pessoal, voltando aqui, vamos fazer essa multiplicação, né, desses 2.354,05 por 1,89. Vou fazer aqui. Então, vai ficar 45, vai a 4, 36 vai a 3, 48 vai a 4, 27 com 4 dá 31, vai a 3, 18 com 3, 21. Pula mais uma casa. 40 vai a 4, 32 vai a 3, 40 com 3, 43 vai a 4, 24 com 4, 28 vai a 2, 16 com 2, 18. Pula mais uma casa e vou repetir aqui porque é multiplicação por 1, né? 5, né? 3, 2. Então vejam só, somando tudo aqui, vai ficar 5, 4, 10, 15, vai a 1. Aqui vai ficar 11, vai a 1. Aí vai ficar o que? 4 mais 5, 9. Aí aqui vai ficar 13, 14. Vai a 1. 10, 14 de novo, vai a 1, 4. E aí vejam, como nós temos aqui 4 números depois da vírgula, então a vírgula vai ficar aqui e deu aí 4.449,1545. Pessoal, vejam só, como é uma divisão aqui por 100, uma dica para vocês, já que você está dividindo um número por 100, é só pegar a vírgula dele e andar 2 casas para a esquerda, tá certo? Então eu vou deslocar essa vírgula aqui, ó, 2 casas para a esquerda, ficando assim, ó. Ficando 44,49,1545. Tá certo? Bom, esse daí é o juros 2, né? E aí, quem é que vai ser aqui os juros totais acumulados que a questão pediu? Acumulados que a questão pediu. É só a gente somar o J1 mais o J2. Que nesse caso aqui, né, vamos fazer aqui a continha. 54,05 mais 44,491545. Lembre-se de vírgula abaixo de vírgula, né? Então, olha, 5, 4, 5, 1, 14 vai a 1, 5, vírgula abaixo de vírgula. Aí aqui vai ficar o quê? 8 e 9. Então, pessoal, deu aí, né, aproximadamente... Eu vou colocar o resultado aqui que deu mesmo. Mas a gente poderia fazer aproximadamente 98,54, tá certo? Mas vou colocar ele completo aqui, já que a gente fez ali, né? E aí vejam só, 98,54, ele é menor do que 99,15. Beleza, né? Certinho. Ele é menor. Ele é maior do que 95,87? Sim, né? Então aí a questão está correta. Tá certo? Esse item tá correto. Pessoal, e para finalizar, o item 3 da questão 10 diz o seguinte: um empréstimo de R$2.000 foi concedido com juros de 5,7% ao mês em regime de capitalização composta. Assim, ao final de um mês, é correto afirmar que foi necessário pagar R$ 92,35 em juros. Vejam só, pessoal, o que seria a capitalização composta, né? Ela é praticamente, né, a mesma coisa dos juros compostos, porque o juro composto ele é calculado a cada
período, né? Sempre referente ao capital anterior. O que é diferente do juros simples. O juros simples, ele é sempre referente ao capital inicial, né? A cada mês, os juros que vai rendendo é sempre referente ao que você colocou no início e não ao que tem lá naquele determinado momento, tá certo? Já o juro composto, ele é calculado sempre, né? Por exemplo, se eu estou com capital hoje, amanhã eu já vou ter um rendimento. Se eu for calcular, né, o juro composto, amanhã já vai ser em cima do que eu tenho lá, tá certo? E não do que eu coloquei inicialmente. Ou seja, eu costumo dizer que o juro simples é sempre referente ao que você colocou no início, porém, o juro composto, ele é ali a cada dia, tá certo? Ele é sempre referente ao que você tem lá anteriormente. Então, falando aqui dessa questão, a capitalização composta seria basicamente o juro composto. Mas vejam só, aqui o tempo é de um mês, né? Como o tempo é de um mês, então não tem problema, tá certo? Como o tempo é de um mês, a gente vai fazer o cálculo como se fosse juros simples mesmo, tá certo? Então vamos lá. Aqui, né, os juros vai ser o quê? O capital, que é 2.000, vezes a taxa, que é 5,7. O tempo é 1, eu vou colocar, mas não tem nenhum problema, né? E nós vamos dividir isso aqui tudo por 100. Vamos lá? Aqui eu posso cancelar os dois zeros, né? Ficando somente 20 vezes 5,7, pessoal. Porque essa multiplicação por 1 e essa divisão por 1 não vai interferir em nada, né? Então é só a gente fazer aqui essa continha. 5,7 vezes 20 vai ficar 0,0. Pula uma casa, 14 vai a 1, 10 com 1, 11. Aí aqui, somando, vai ficar 0, 4, 1, 1. E como nós só temos um número depois da vírgula, a vírgula vai ficar aqui e vai dar aqui R$114, tá certo? Então veja, é correto afirmar que foi necessário pagar R$ 92,35 em juros? Não, né? A pessoa vai ter que pagar aí R$114 de juros, tá certo? Então esse item está errado. Aí vejam só, pessoal, o item 1 deu errado, né? O item 2 deu correto e esse deu errado. Então somente uma foi correta, né? Analisando aqui o enunciado, vamos ver. Questão 10. Então vai ser a alternativa B, onde ele afirma que apenas uma afirmativa está correta. Que nesse caso foi o item 2, né? Então, gabarito é a alternativa B. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Então não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar bastante com os seus amigos e dar o like nesse vídeo. Até a próxima!